Obrigado nós. Então, como foi agora dito, tanto eu como o Samuel somos da Loba. Antes de começarmos a apresentar a Loba, se calhar apresentar-nos um pouco melhor, eu sou responsável pela área de negócio de Salesforce, que é uma das áreas que trabalhamos na Loba, e o Samuel é o responsável por toda a parte de desenvolvimento da área de Salesforce. Vamos então aqui, primeiro eu vou partilhar um pouco e depois vou passar a palavra ao Samuel, e o objetivo é dar-vos a conhecer um pouco mais quem somos, o que é que fazemos, em particular no mundo Salesforce, e depois no final, se tiverem algumas dúvidas, poderão colocá-las, estejam à vontade. Então, em primeiro lugar, e antes de falar de tecnologia, é muito importante para vocês, que daqui a pouco tempo irão entrar no mercado de trabalho, também guiarem-se pelo que a empresa representa ou por aquilo em que ela acredita. Muito do que a Loba é, não tem tanto a ver apenas com tecnologia, mas muito mais a ver com o que desenvolve e com o que quer criar. E por isso gostamos de dizer que os nossos clientes amam a sua marca. Com base nisto e com base na nossa filosofia de experiência de cliente, designamos a Agência da Experiência de Cliente em Portugal e, acima de tudo, as nossas características, que representam inclusive prémios anuais para alguns elementos, e que gostamos de destacar é, sem dúvida, a positividade, a inovação e a confiança. E isto tem muito a ver com pessoas, antes de ter a ver com tecnologia, e por isso é que destacamos estes 3 pontos. Estamos essencialmente no mercado português e europeu, mas com um pouco com a globalização e como trabalhamos muito com serviços de internet, os mercados não se regulam tanto pela presença física, mas a maioria do nosso mercado é entre Portugal e o mercado europeu. 4 pontos que gostamos sempre de referir e que achamos que nos caracterizam e nos diferenciam ao mesmo tempo. O primeiro é a Loba Team, que nós designamos de lobáticos e que temos não só pessoas de marketeers, comunicadores, designers ou engenheiros como vocês, mas temos toda esta panóplia e não só pessoas de desenvolvimento propriamente ditas, mas outras com perfis totalmente distintos, umas muito mais criativas, outras muito mais de programação, de gestão, mas acima de tudo temos várias áreas porque queremos perceber não só o cliente, como todo o seu negócio, que é tão mais importante do que o que desenvolvemos por si só. Depois, e novamente para reforçar, a experiência do cliente é o que nos caracteriza e é algo que nós queremos sempre fazer mais e melhor, proporcionar aos clientes dos nossos clientes uma melhor experiência, e todos vocês que idolatram alguma marca, de certeza que o fazem porque algo da experiência de cliente que vocês tiveram com aquela marca, o que ela representa para vocês, foi desenhada e focada a pensar no seu cliente final. Atualmente a Loba tem mais de 20 anos, e aqui um bocadinho à parte, muitos de vocês provavelmente conheceriam a anterior empresa que estava sediada aqui na Guarda, que era a Dom Digital, que a Loba adquiriu há cerca de 2 anos e mais alguns meses. E por último, também trabalhamos muito com projetos europeus, e em particular 2 programas específicos da União Europeia, que é o FP7 e o Horizon 2020. São 2 projetos de um conceito um pouco distinto do que a maioria das empresas trabalham, porque não é uma empresa a desenvolver, é um conjunto de empresas e muitas vezes, ou quase sempre, de países distintos e que falam línguas distintas, e aqui o inglês, como muitos de vocês já ouviram, é mesmo crítico para trabalhar nesta área. Continuando ainda, e achamos isto muito importante, que neste momento todo o desenvolvimento da Loba está assente numa norma na ISO 9001 de Sistema de Gestão de Qualidade, e por isso é importante nós partilharmos sempre que somos certificados, e isso exige muito a nível de controlo, de análise e, acima de tudo, de correção e de validação de erros e melhoria. Por isso, todo o nosso desenvolvimento e processo que o Samuel irá representar a seguir está enquadrado, documentado e cabe dentro da nossa política de qualidade. Muito resumidamente, o que nós queremos é ser e fazer melhor, desenvolvendo e reimaginando todos os dias soluções práticas e, acima de tudo, inovadoras. Passando aqui um pouco para o Salesforce
e não vos maçando muito com uma abordagem muito específica nesta fase, acho que é importante percebermos que estamos a falar não de uma plataforma, mas um universo com muitas plataformas e que vos permita você explorar, seja coisas mais visuais ou como as aplicações, que é um pouco um caso de uso que nós vamos falar hoje, aplicações fora do ambiente Salesforce, seja aplicações dentro do Salesforce, inteligência artificial, blockchain. Depois falamos aqui também num conceito que está cada vez mais em voga, que é uma única fonte da verdade. É algo que provavelmente no ambiente académico ainda não é muito desenvolvido, mas no mundo empresarial é um grande problema, porque geralmente a maioria das empresas tem nem uma nem duas, mas tem N plataformas. Algumas tratam de partes mais fiscais e faturação, outras mais de parte de cliente, e o conseguirmos ter uma única fonte de verdade é um caminho para o qual todas as empresas devem ir, e que a plataforma de Salesforce, por estar toda interligada, o permite. Não querendo ser muito específico, mas temos aqui módulos claramente focados em venda, serviço, marketing ou e-commerce, mas qualquer um deles nos permite muita customização e permite-nos, entre aspas, redesenhar tudo o que foi feito e adaptá-lo à medida de cada cliente, não só de forma codificada, inclusive visualmente podemos alterá-lo na totalidade. Algo interessante para alguns de vocês que queiram aprender Salesforce desde já é a questão do Trailhead, que é uma plataforma de aprendizagem de Salesforce aberta e a qual vocês podem inscrever e testar gratuitamente. E depois, por último, toda a questão da plataforma e da legacy que a Salesforce é líder a nível mundial. Continuando então aqui, e o porquê de vocês já de terem ouvido falar Salesforce algumas vezes e do mercado em Portugal estar a crescer muito, tanto em Portugal como na Europa, mas acima de tudo na Ibéria tem crescido muito, é porque a Salesforce é líder em todas as áreas-chave do negócio do cliente, seja em CRM, seja em módulos apenas de vendas, módulos de apoio ao cliente e, neste momento, também com uma aposta forte em módulos de marketing, de automação e de análise de sentimento nas redes sociais. Ou seja, qualquer um destes caminhos que vos interesse, a trabalharem connosco e com Salesforce, irem estar a trabalhar com o líder mundial do mesmo. Isto são métricas globais de outubro de 2019. Passando aqui um pouco, e isto é apenas o exemplo da Sales Cloud, que é o módulo mais vendido a nível mundial da Salesforce, e o porquê do sucesso do mesmo. Em primeiro lugar, obviamente, é totalmente na cloud, e depois é multiplataforma, e acima de tudo é a facilidade de escalar e de personalizar por tipo de perfil ou cliente. E por isso vemos e nós temos clientes que utilizam apenas uma plataforma, temos outros que utilizam as várias, e aqui é esta mobilidade cada vez mais em voga e ainda mais com esta questão do Covid, veio a ser reforçada e muito, e por isso plataformas como o Salesforce tendem a crescer nestas alturas. E por último, como vos disse, o mais importante e que nós todos gostamos de referir é a Loba Team, e o Samuel irá explicar um pouco melhor isto, mas acima de tudo somos mais de 100 pessoas. Temos escritórios em Oliveira das Meias, Oeiras, Aveiro e Guarda, e neste momento também no Porto. E geralmente as nossas equipas são no mínimo constituídas entre 3 divisões, que é o gestor de cliente, que é o provedor do cliente e o responsável pelo mesmo, o gestor de projeto, que é quem tem que assegurar a implementação e definição de tudo entre o cliente e a equipa técnica, e a equipa técnica propriamente dita, e aqui estamos a falar no caso muito específico de Salesforce. Há projetos que envolvem outras equipas técnicas e outras direções de áreas de negócio, quando envolvem marketing, design, brands, e-commerce e tudo mais. Mas, acima de tudo, no mínimo, é uma equipa sempre mista, com perfis diferentes e qualquer que seja a vossa ideia, conseguiria-se enquadrar sempre num destes pontos. Aqui, alguns exemplos de algumas das pessoas, atualmente somos muito mais do que estes, mas é aqui um pequeno exemplo de como nós gostamos de partilhar as nossas pessoas e que são eles, acima de tudo, que fazem a Luba o que ela é.
E agora passaria a palavra para o Samuel para falar um pouco mais sobre a nossa metodologia e especificamente sobre os nossos projetos. Queres partilhar o ecrã, Samuel? Sim, é melhor, Pinto. Obrigado. Deixa-me aqui partilhar. Um macro, e neste momento vamos entrar um pouco mais no detalhe e de como é a nossa metodologia de trabalho em projeto, em particular em Salesforce, e depois abordar alguns projetos em particular, onde ligamos o Salesforce com aplicações e depois temos alguns clientes da Salesforce e, acima Ok. de tudo, aqui mostrar o que difere os nossos clientes e os nossos projetos. Força, Samuel, vou parar a partilha novamente. Sim, ver se já consigo partilhar. Ok. Ok, então eu vou falar um bocadinho da metodologia que nós seguimos para desenvolver um produto, um software. Uh, a nossa metodologia consiste numa experiência adquirida ao longo de vários anos e que nos deu um conjunto de ferramentas que já se provaram serem muito boas e que nos permitem assegurar o trabalho com a qualidade que os nossos clientes pretendem e que nós pretendemos dar aos nossos clientes. No fundo, nós seguimos um conjunto de metodologias ágeis para fazer o desenvolvimento e implementação de qualquer projeto e plataforma e vamos fazendo entregáveis aos clientes dependendo dos sprints definidos. Então, como é que nós começamos um desenvolvimento de software? Regra geral, temos de fazer o levantamento dos requisitos junto do cliente, envolvendo a equipa técnica, se necessário, para que tenhamos um overview mais específico do que é necessário. Muitas vezes, e é algo que é muito útil tanto para nós como para o cliente, podemos optar por uma prototipagem da solução que nos ajuda a demonstrar o funcionamento do que se pretende e como é que as coisas vão funcionar para o cliente ter uma visão do que podemos fazer. É também feito sempre o design da user interface que será aprovado pelo cliente e nós aqui seguimos sempre de acordo com a filosofia da empresa, garantir que o user interface é o melhor possível para o cliente. Nós pautamos por ser uma empresa que tem a visão de fornecer a melhor experiência do cliente para o cliente final e, portanto, é algo que nós temos em grande consideração. Depois passamos à implementação do projeto com base nos requisitos levantados e nos protótipos e toda a documentação que foi fechada durante o levantamento dos requisitos para fazer o caderno de encargos. Muitas vezes isto aqui poderá ser feito de fase incremental, como vou mostrar a seguir. No fim de estar fechado o desenvolvimento, nós poderemos dar formação ao cliente, se assim for necessário, para que o cliente saiba trabalhar com o projeto que lhe entregamos e o utilize da melhor forma possível. Estes projetos, idealmente, serão vistos sempre numa óptica de optimização contínua, ainda acrescentando funcionalidades para que o cliente tenha sempre o melhor disponível a qualquer momento. Nós, para fazer esse desenvolvimento e com base na qualidade, uma vez que nós temos a certificação de qualidade da ISO 9001, temos também um processo de gestão de qualidade que seguimos.
que no fundo representa a metodologia que nós seguimos, começando sempre pelo levantamento de requisitos junto do cliente para fazer o desenvolvimento do caderno de encargos. Este ponto aqui muitas vezes envolve a equipa de gestão de cliente e de gestão de projeto, quando é feito o levantamento do que o cliente pretende, para sabermos exatamente o que o cliente quer e antes de avançarmos para o desenvolvimento. Depois de termos feito esta interação com o cliente, é desenvolvido o caderno de encargos e, uma vez aprovado, passamos então ao desenvolvimento do projeto em si, que é feito pela equipa de projeto e sempre com o acompanhamento de um gestor de projeto, ou em casos específicos, dependendo também do projeto, poderemos ter mais do que um gestor de projeto, sendo que um será sempre quem gera o projeto e o outro é um backup. Uma vez dentro do desenvolvimento do projeto, podemos ter várias etapas que passam por um conjunto de validações, tanto internas como externas, em que o cliente aprova os pontos que vão ser desenvolvidos e depois disso poderemos continuar em desenvolvimento ou passar para um momento em que é feita a aprovação do projeto e este passa para uma fase final de validação e de estabilização, sendo um momento em que o projeto é entregue ao cliente, já fechado, mas em que existe aqui uma fase entre a entrega e o momento da passagem à estabilização em que poderá aparecer um ou outro problema que será assegurado sempre por nós. Até este ponto não existe o que nós caracterizamos por um bug, porque efetivamente o projeto ainda está em desenvolvimento e um bug só é bug quando já temos uma ferramenta, um projeto fechado e, portanto, a partir desse momento, sim, seria considerado um bug que nós teremos de validar e corrigir por forma a garantir a qualidade do trabalho entregue. Muitas vezes esse desenvolvimento envolve um conjunto de pessoas na equipa, não sendo apenas uma pessoa a trabalhar, mas como eu vou mostrar em alguns dos projetos que nós fizemos e de exemplo que eu tenho para mostrar a seguir, foram envolvidas várias pessoas, sendo que num projeto são sempre envolvidos no mínimo 3 pessoas, sendo o gestor de cliente, o gestor de projeto e no mínimo uma pessoa da equipa de desenvolvimento. Ora, nós temos aqui um conjunto de projetos de referência, sendo, por exemplo, a Expat Science Academy uma aplicação que foi feita para farmacêuticos e pessoas que trabalham com a marca da Expat Science saberem mais sobre os produtos da marca e mesmo para os farmacêuticos necessitam, por exemplo, de anualmente ter um conjunto de pontos para garantir, ou seja, eles precisam de entregar, garantir à gestão da farmacêutica, agora não me lembro do nome do departamento, provar que eles foram consolidando o seu conhecimento ao longo de um ano. Esta aplicação permite-lhes isso. Eles vão fazendo curso para saber mais sobre os produtos e vão ganhando pontos, sendo uma plataforma de learning que no fundo é um jogo em que eles podem competir entre eles para ver quem aprende mais e quem ganha mais pontos, que depois podem trocar por produtos da marca. Este projeto, por exemplo, envolve um conjunto de plataformas, sendo o core o Salesforce, é onde estão os dados todos da aplicação, os dados do utilizador, toda a informação e lógica ficam guardados no Salesforce. Depois temos a aplicação móvel e um servidor baseado em Heroku, onde corre o servidor da aplicação. Esta aplicação foi desenvolvida de uma forma híbrida para ser possível correr em Android e iOS e apesar de toda a informação estar em Salesforce, a aplicação em si
é uma aplicação que consome dados do Salesforce, mas está fora do Salesforce, digamos assim. Neste caso, para este projeto, foram envolvidos, eu já não tenho a certeza, mas a determinado momento esteve envolvido quase toda a equipa que trabalha com Salesforce no escritório da Guarda. Quer seja por pessoas que trabalharam o back-end Salesforce, pessoas que trabalharam a aplicação ou quem trabalhou no back-end, sendo aqui um conjunto de tecnologias diferentes, todas elas utilizam como núcleo o Salesforce. Temos também uma outra aplicação de uma marca conhecida, se calhar mais conhecida do que a marca anterior, que é a Kia, e que permite aos clientes da Kia gerir os seus veículos e toda a informação relacionada com os veículos, campanhas, notificações de revisão, informação útil para o cliente final da Kia em si. Embora o nosso cliente seja a Kia, nós estamos a trabalhar para o cliente final da Kia, para outros utilizadores, digamos assim. Esta aplicação é também uma aplicação que tem como base, o seu core é o Salesforce, toda a informação dos utilizadores da Kia existe em Salesforce, e depois nós desenvolvemos esta aplicação móvel que vai consumir esses dados de Salesforce. Neste caso aqui é uma aplicação que existe e que tem um desenvolvimento contínuo. Nós já fizemos um conjunto de melhorias desde o lançamento inicial desta aplicação. E envolve também sempre, neste momento, o gestor de cliente para fazer a ligação com o cliente e o gestor de projeto para fazer a ligação entre o projeto em si e o cliente. Depois disto, temos normalmente uma pessoa que trabalha o Salesforce e outra pessoa a trabalhar a aplicação. É feito uma reunião no início do desenvolvimento, regra geral, com as pessoas que vão trabalhar nesse desenvolvimento, e são definidos os pontos que cada um vai trabalhar, o que é preciso prepararmos para entregarmos ao cliente e para garantir que tem a qualidade desejada. Uma outra marca que segue exatamente a mesma lógica de implementação é a Seaside, que permite aos utilizadores ganhar pontos, funcionando como um cartão de fidelização. Esta aplicação, tal como as outras, tem uma base em Salesforce, mas depois foi construído um website sobre a plataforma Heroku, que nos permite ter código, quer seja em Node.js, ou em PHP, ou em Ruby, a correr, e que faz a ligação com o Salesforce. Depois temos a aplicação móvel que consome esses dados. Samuel, desculpa lá. Isto vai terminar, não consegui apanhar um slot de Zoom permitisse tempo indeterminado. Eu vou ter que fechar a sessão e voltar a abrir, está bem? E peço também aos alunos para voltar a entrar, eu peço imensa desculpa, mas isto vai terminar dentro em pouco, está bem? Ok. Tá. Com licença. Metodologia ágil em que, por um lado, foi feita um desenvolvimento incremental, foi sendo apresentado ao cliente por sprints várias versões da aplicação e com várias funcionalidades. E por outro lado, eram feitas reuniões, nem sempre diárias, mas eram feitas sempre reuniões de sprint para saber o que era necessário desenvolver para entregar ao cliente numa próxima fase. Depois, eu tenho aqui um conjunto de clientes de referência que nós temos, sendo aqui alguns mais conhecidos, como aqui a Navigator, que é a empresa do papel em Portugal, digamos assim, a Elm, que é uma empresa alemã que tem também trabalho em Portugal, e que quis desenvolver um portal
para que os seus clientes pudessem fazer a gestão de orders, de pedidos e mais alguma informação adicional que eles pudessem ter nessa comunicação facilitada entre a própria Elm e os seus clientes finais. Temos também outros clientes como Expatience, Parras Wine, Ocram Clima, Alice Plan. Temos também projetos para partidos como o Partido Socialista, as páginas amarelas de Cabo Verde e do Quénia, sendo clientes internacionais neste caso. E todos estes clientes têm, no fundo, o seu núcleo e plataforma que nós desenvolvemos foi em Salesforce. No geral, para quase todos eles, foi feito algum tempo de desenvolvimento para eles terem uma plataforma para os seus clientes poderem interagir com a marca. Do meu lado é tudo, não sei se queres continuar daqui, Pinto, estes pontos. Desculpa, tenho a som cortado. Sim, penso que podemos aqui. Continua então só a apresentação e passa só de slide. Ok. Há aqui alguns pontos que achamos relevante, que é Luva, através da aquisição de Dom Digital, é o primeiro parceiro Salesforce em Portugal desde 2003, ou seja, estamos a falar desde 2003, onde se começou a pensar em software as a service, e desde lá para então passaram quase 20 anos, ou não faltará muito para isso, e pensar que muitas empresas ainda nem sequer migraram nem pensam em algo do género, por isso no mundo ideal da informática anda a uma velocidade muito grande, mas o grande bolo de empresas anda a uma outra, e por isso os desafios há sempre nos dois extremos, desde aquelas empresas que são muito inovadoras a outras que são mais tradicionais e demoram mais a migrar em tudo o que tem a ver com informática. Depois, algo muito importante, no próximo slide, e sem dúvida que vocês quando entraram para o mercado de trabalho, nós podemos ser muito bons em muitos aspectos, mas o que difere uma empresa de se adaptar e de crescer durante muito tempo é sem dúvida a satisfação dos seus clientes, e em particular em Salesforce ou quando falamos de aplicações, como foi o caso que falamos anteriormente, também tem muito a ver com um trabalho em continuidade, para o qual esta satisfação é muito importante, porque um projeto em si, e a maioria das vezes, ele tem um prazo de início e um prazo de fim onde é entregue, e a partir daí começa uma nova fase que é de evolução e de melhoria contínua. E por último, temos aqui alguns dos nossos clientes de renome que não vale a pena agora frisar, mas que vocês podem ver alguns, e em particular muito na distribuição, na hotelaria e também no setor automóvel. Temos no próximo slide também mais alguns clientes. Novamente, a maioria destes aqui que estão a ver neste slide são de Salesforce ou relacionado com, e depois há alguns prémios que temos aqui de seguida que dizem algo sobre os vários tipos de trabalho que nós como empresa fazemos. Em particular, somos a agência digital do ano para os prémios lusófonos da criatividade, ou seja, por 2 anos consecutivos que ganhamos este prémio. Isto tem muito a ver com inovação, com design, com ser disruptivo, e por isso temos aqui, por 2 anos consecutivos ganhamos este prémio. Depois temos ainda aqui uma parceria da Google, e tem muito a ver com budget e com o número de clientes que nós trabalhamos em parceria com a Google, e aqui estamos a falar muito de Google Ads, ok? Depois temos ainda aqui outros prémios mais genéricos sobre a empresa, mas que também são importantes, como sermos PME Excelência e PME Líder, e isto demonstra também a segurança e a solidez de uma empresa como a Lova que tem no mercado. E por último, temos aqui outro slide que achamos muito importante, que foi sermos durante 7 anos PME Excelência, que reforça o anterior.
E agora, se calhar, deixava aqui um bocadinho de tempo, caso vocês tenham perguntas, e eu e o Samuel estamos totalmente disponíveis para esclarecer, seja sobre algo que não ficou claro durante a nossa apresentação e possamos reforçar, ou algo que não tenhamos abordado e vocês gostariam de saber sobre a Loba ou sobre a forma de funcionar. Por isso, força. Eu não sei se o professor também tem mais algum ponto, mas do nosso lado estamos disponíveis então agora aqui para alguma série de perguntas, caso exista. Oh, ok, então acho que vamos dar aqui a palavra a alguns estudantes que têm questões a colocar acerca da Loba ou dos projetos, da tecnologia que usam. Eu, entretanto, posso colocar aqui uma ou duas. Vocês, nesses projetos em que trabalham, provavelmente são projetos com várias dimensões, ou as equipas também têm dimensões muito variadas, certo? Normalmente, Exatamente. mas tipicamente funcionam entre equipas de quantos a quantos? No mínimo, talvez digamos que, por mais simples que seja um projeto, terá sempre no mínimo um gestor de cliente associado, um gestor de projeto e no mínimo diria que uma pessoa da equipa técnica para desenvolver e uma outra para a validação e para garantir a qualidade do mesmo. Ou seja, no mínimo falamos sempre de equipas de 4 pessoas e não havendo um máximo, mas há alguns projetos maiores, estamos a falar de equipas de se calhar de 20 pessoas entre programação, design, de testes, marketing, estratégia, provavelmente uns projetos maiores, cerca de 20 pessoas das diversas áreas, sendo que em algumas exceções este número pode ser maior, sem dúvida. Ok, muito bem. A comunicação entre esses elementos é fundamental, eles encontram-se geograficamente no mesmo local, encontram-se distribuídos, por exemplo, alguns na Guarda, outros, sei lá, Leiria ou Liberta das Meias. A maioria aqui encontra-se geograficamente na Guarda, mas aqui é a maioria. Aqui, dependendo muito da tipologia de projeto, irá sempre ter pessoas de várias localizações. E se antes, quando estávamos todos nos escritórios, isso poderia ser uma questão até a nível de contratação, ok? Neste momento deixou disso ser muito porque o trabalho remoto penso que está a correr bem, a maioria da equipa ainda está a trabalhar remotamente e não achamos que diminuiu a produção, obrigou-nos a algumas alterações no planeamento ou na validação do mesmo, mas acima de tudo, neste momento, a flexibilidade de pessoas estarem a trabalhar em pontos distintos é grande e tem acontecido cada vez com maior frequência de não existir uma ligação entre a localização e o projeto que está a desenvolver, mas muito mais a ver com características da pessoa, de conhecimento do que propriamente a sua localização. Em termos das tecnologias usadas, portanto, é tudo muito baseado no Salesforce, não é? O Salesforce tem todas essas vantagens já tem uma data de componentes desenvolvidos, tem uma plataforma que é robusta, de segurança, portanto, dá-vos aí uma série de garantias. Portanto, em termos que vocês veem quando vão buscar algum novo colaborador a uma instituição de ensino superior, onde notam mais falhas em termos tecnológicos é na parte da Salesforce, ou que outros aspectos é que vocês podem apontar relativamente a isso? Eu aqui vou ter uma intervenção se calhar mais alto nível e depois pedi ao Samuel para complementar. Sem dúvida que a nível de Salesforce é um mercado enorme a nível ibérico e e sim, existe muita falta de conhecimento, não tanto, ou não tão especificamente das funcionalidades da plataforma,
mais específicas, mas muito do que é possível ou não fazer, de como funciona, de como se ligam os vários ambientes. Não indo tanto para a parte técnica, para vos dar um exemplo que neste momento muitas pessoas que não são da área da informática, mas que se dedicaram ao Salesforce, porque é facilmente conseguimos aprender muito online, elas conseguiram lugar na Loba ou em outras empresas equivalentes, não sendo eles da área, por um motivo, porque se especializaram, e a especialização é a chave para o sucesso, sem dúvida, e acima de tudo porque tiveram vontade de aprender e se focaram na tecnologia, porque mesmo dentro do mundo de Salesforce não há provavelmente ninguém que conheça todas as suas clouds, e existem muitas, mas o importante é conhecer no seu geral as potencialidades e depois especializarmos numa delas ou em alguma delas em funcionalidades muito, muito específicas. E agora se calhar passava para o lado do Samuel, que tem mais as dores técnicas, por assim dizer. Sim, obrigado, Pinto. Sim, o Salesforce em si permite-nos trabalhar com um conjunto de ferramentas muito distintas. Muitas delas, a base é aprendida quando estamos a estudar, uma vez que, por exemplo, nós conseguimos ter sites montados em cima de Salesforce, apesar do Salesforce seguir algumas regras próprias, a base, no fundo, acaba por ser, por exemplo, HTML, JavaScript, e o back-end do Salesforce é muito à base de Apex, e Apex é, no fundo, uma linguagem muito parecida ao Java. A origem do Apex é o Java, portanto, quem tem Java tem base para começar a trabalhar com Apex. O que falta muitas vezes a quem vem, acaba de tirar um curso e vem trabalhar para esta ferramenta, é o mesmo que falta a qualquer pessoa que nunca tenha trabalhado com o Salesforce, no fundo, porque é ter um bocado de conhecimento da plataforma em si, como é que funcionam as coisas e a ligação de umas coisas com as outras. E depois porque há diversas formas de trabalhar no Salesforce, algumas que envolvem mais código, outras mais lógica de point and click, mas que permitem fazer algumas das mesmas coisas. E no fundo é isso. As bases são aprendidas enquanto estamos a estudar, quer seja HTML, Java para linguagem orientada a objetos, base de dados, porque no fundo o Salesforce trabalha com dados. Portanto, temos de ter o conceito de base de dados, como é que a base de dados funciona, e muita dessa informação é aprendida nos cursos. Depois é uma questão de, às vezes, de perceber como é que podemos ligar tudo para entrar neste mundo do Salesforce. Nós tentamos facilitar esta entrada através das academias que vamos fazendo ao longo dos anos. Já fizemos algumas academias para ajudar a levar este conhecimento às pessoas. Sim, se calhar agora até aqui pegando no ponto do Samuel, e depois nós podemos partilhar e poderão inscrever-se na academia, que depois tem um processo de seleção, mas caso estejam interessados podem inscrever-se na academia. Há acima de tudo aqui um outro ponto que talvez me tenha falhado e que não referi, que é, acima de tudo, nós quando falamos aqui de Salesforce falamos muito mais de lógica, e é muito mais importante a lógica e perceber como é possível fazer as coisas do que o conhecimento específico sobre a tecnologia. Isto porque a Salesforce, como muitas outras empresas, como também há uma outra referência em Portugal que é a OutSystems, que muitos de vocês conhecem, caminha muito para o low code e a maioria das coisas a médio e longo prazo vão caminhar dessa maneira. Mas haverá sempre a outra parte, mas seja código propriamente dito em Java, como o Samuel disse, HTML ou JavaScript, vamos ter sempre que perceber a lógica. E também na academia reforçamos muito o que é o Salesforce, mas acima de tudo é o perceber do que o cliente refere que tem uma necessidade específica, temos de transformar aquilo em lógica e depois escolher qual a melhor forma de o programar. E acima de tudo é esse o trabalho que também desenvolvemos e que gostamos de ensinar na academia. Muito obrigado. O Salesforce, embora seja muito point and click e já tenha muitos modos envolvidos, também há muita necessidade de
ou alguma necessidade de programação, não é? Eu sei que muitas vezes também envolve desenvolvimento de código para o Salesforce. Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que 99% dos nossos projetos tiveram algum desenvolvimento, sem dúvida, e a maioria deles tiveram muito desenvolvimento em cima de Salesforce que não point and click, sim, claro que sim. Ok, então, depois destas conversas não suscitaram aí dúvidas ou opiniões aos alunos? Não se envergonhem. Entrem aí, não tem nenhuma questão a colocar.